Como sair do fundo do poço? É uma pergunta muito difícil de se fazer para si mesmo, porque muitas das vezes a gente faz para as outras pessoas essa pergunta e quer obter resposta alheia. Influenciadores, pessoas que estão em alto nível, que já têm a potencialidade de falar para você como sair do fundo do poço que você mesmo se colocou. Então você procura saber de todas as maneiras como sair do lugar que você mesmo está. Então eu gostaria de dizer para vocês, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, pedir desculpa de faz tempo que eu não faço vídeo e brevemente estarei fazendo um vídeo comentando sobre o assunto. Voltando ao tópico do vídeo, eu gostaria de falar da minha experiência, como que eu me culpei várias vezes. E sim, quando a gente se coloca como culpado, né? Ah, não, eu que fiz isso, então realmente eu mereço ter passado por isso, sim. Realmente eu mereço ter feito isso para poder sair também, porque se você começa a colocar a culpa em outras pessoas, né? Fulano, cicrano, né? Meu amigo, a minha amiga é culpada ou é culpado por eu estar onde que eu tô. Não. Se você parar para pensar, a única pessoa culpada é você. Se você está assistindo esse vídeo, você sabe muito bem os motivos que te levaram a vir assistir esse vídeo. E um dos motivos é também querer saber o porquê. Eu vou contar minha história e como eu consegui sair do fundo do poço também. Então, às vezes soa como um clichê, né? Essa palavra, como sair do fundo do poço. Porque tem muitas pessoas falando sobre isso. Mas na real, se a pessoa viveu o fundo do poço, se a pessoa realmente saiu de lá, então ela tem experiência para contar. Ela precisa vir para a internet, vir para suas redes sociais e dizer, ó, eu estive lá e foi assim, foi assado, né? Te ajudar, te dar algumas dicas, mas eu tenho que dizer algo para vocês que é muito importante. Independentemente da forma que eu entrei e da forma que eu saí e outras pessoas também, só você. Já vou falar logo de cara no vídeo. Somente você consegue e você é capaz de se esforçar para sair do seu fundo do poço. Por que eu falo seu, né? Porque muitas pessoas falam como sair, como entrou e como deve sair. Não, eu já quero deixar bem claro que, infelizmente, por enquanto é seu, né? Para depois você sair e ajudar outras pessoas, porque você se colocou ali. Mas, é claro, a vida talvez não foi um mar de rosa para você e não está sendo, né? Não tô querendo colocar você como a pessoa que está totalmente errada de tudo que aconteceu na sua vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você se deixou se levar até você cair nesse buraco. Pois bem, comigo tudo começou praticamente com 11, 12 anos de idade, quando eu comecei a achar que ir na frente da escola, pegar aqueles cigarro e começar, não cigarro de começa com a letra M, não, esse não. Cigarro mesmo, assim, os amigos de escola, né, fumavam e as garotas gostavam disso. Olha só, você vê como começa. E esse como começa é muito importante você entender toda a trajetória para você falar, não, aqui é um ponto final e eu tenho que sair. E o que aconteceu? Eu comecei a também fazer a mesma coisa, aí 13, 14, 15 anos de idade, 16, sempre, eu não ia para a escola, né? Era horário noturno, à noite, mas eu ia na entrada, né? Quando dava 15 para 7, estava lá na frente, com o cigarro na mão, porque as meninas gostavam, né? As meninas achavam isso bonito. E infelizmente eu tive esse vício, né? Eu trouxe
presta atenção, primeira coisa aqui, eu estava indo aos poucos para se aparecer para as meninas que eu fumava cigarro. Porém, eu não tragava, não tinha o tragar. Por isso que eu não tinha viciado ainda. Mas, quando eu comecei a tragar depois dos 16, 17 anos de idade, isso deixou de ser uma brincadeira, isso deixou de ser algo que é para se aparecer, se amostrar, ou tentar pegar meninas, né, do jeito que essa geração fala, virou um vício há mais de 8 anos na minha vida. Aí isso foi me levando ao começo do fundo do poço, porque aí eu literalmente parei com meus estudos, literalmente não quis mais saber de ser jogador de futebol, porque era o meu sonho ser jogador de futebol. Abandonei o futebol porque eu gostava de jogar bola na quadra de futsal, na escola ou com os amigos na rua. Não, eu abandonei literalmente. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para o mundo e ver as pessoas, nossa, essas pessoas estão felizes, elas estão usando entorpecente, estão usando bebida alcoólica, estão indo para baladas, estão se divertindo, mas elas por dentro, na real, isso daí é o meu conceito, eu não sei se todo mundo pensa como eu penso no caso, porque na verdade eu passei por isso. Quando eu comecei a participar desse grupo, eu achava que eu era uma pessoa feliz, mas era infeliz. Tinha vários problemas psicológicos aí, abafando com entorpecente, porque eu comecei a usar um tipo de droga aqui, outra ali, que eu não posso falar o nome, que o YouTube pode não gostar. Então, menos aquela droga lá que muitas pessoas estão hoje aí na Cracolândia. Não, eu não usei esse tipo de droga, foram outros, no caso, junto com bebidas alcoólicas. Mas o que me fez a isso? Eu comecei a olhar e ver que eles estavam felizes. Segundo tópico aqui que eu gostaria de falar para vocês. Eu achei que eles estavam felizes, se divertindo e na época isso era moda. Todo mundo vai pra balada, todo mundo pegar mulher, todo mundo querer dinheiro no bolso ou infelizmente ir pro tráfico também, começar a vender entorpecente para poder fazer dinheiro, para depois gastar dinheiro na balada, tudo por causa de mulher. Isso eu falo para homens, na verdade, porque nós homens que buscamos muito essa aceitação para poder ter uma mulher aqui, ter outra ali. Então pegar várias mulheres também é outra ilusão. Outra coisa que me fez se aprofundar mais pro fundo do poço. Porque esse negócio de querer uma aqui, querer outra ali, me fez entrar. Eu não estou dizendo que mulher é culpada. Não, não. Estou dizendo que eu mesmo tropecei no meio do caminho e deixei rodar. Ou seja, deixei as coisas acontecerem. Porque quando você começa a aceitar as coisas na sua vida, você não pode falar, não, foi a fulana, foi aquela mulher que me traiu, aí eu peguei, fui lá e fiz isso. Não, não. Para mulher, ai, o cara tava comigo, ao mesmo tempo tava com a minha amiga. Não. Ah, ele é culpado disso, não sei o que lá, então eu vou fazer a mesma coisa. Você não pode fazer a mesma coisa, porque se você fazer a mesma coisa, você está se rebaixando no nível de incredulidade dessa pessoa, de uma pessoa infeliz. Então você tem que ser melhor que essa pessoa. Então, eu não estou aqui, abro parente, culpando mulheres, ou culpando amigos, ou culpando pessoas. Vai muitas pessoas entender, ah não, ele está culpando sim, literalmente. Não, eu não estou culpando, eu estou dizendo que uma coisa levou a outra. Pode ser que tenha um dedinho de um dedinho de outro, oh, vem aqui fumar um comigo. Aí você foi lá e aceitou. Não que essa pessoa seja culpada, mas ela poderia ser, ela foi a ponte, foi aonde que eu comecei também a ir para balada, a vender entorpecente, a usar também, a se aparecer mais para as mulheres. Porque aí você ficava com uma, ficava com outra.
Cada dia, cada noitada era uma mulher diferente, era baladas diferentes. Então isso me fez chegar ao fundo do poço. Literalmente, quando eu cheguei no fundo do poço, eu tinha por volta de 24 anos de idade. Presta atenção, eu contei aqui num vídeo meu, tem testemunho meu falando sobre isso. Mas para poder chegar pro final do vídeo e tentar te dar uma dica, tentar te ajudar de alguma forma, né? Eu te dar um conselho também, eu vou dizer para vocês que chegar no fundo do poço foi muito dolorido, foi muito sofrido. E com 24 anos de idade, na época, em 2014, quando entrou o ano, né, de 2014, eu me senti sozinho, solitário. Realmente, é o que eu contei para vocês. Quando eu estava no mundão, na balada, fazendo tudo que as pessoas achavam que era bom, achavam que era a felicidade, tinha muitas pessoas em volta. Se eu falar para vocês, o número de pessoas que iam comigo para balada ou iam para outra cidade, eu até fui dançarino de funk também, era muitas pessoas. E não tem como contar no dedo. Mas só que quando eu cheguei lá no fundo do poço, essas pessoas sumiram. Por quê? E eu também não estou culpando elas. Aí é um propósito meu. Daqui para frente é uma história de vida minha mesmo. Porque cada um seguiu a sua vida. É claro, acabou o dinheiro, acabou o entorpecente, acabou a fama de baladeiro, a fama de dançarino, veio a depressão, veio a solidão, veio várias coisas junto. E o que me fez? Eu abandonei tudo, né? Aí também tinha me convertido ao evangelho, sou cristão também. Tem um vídeo que eu quero falar sobre isso, também é outro vídeo, que eu tô voltando agora para vocês verem, né? Eu tô voltando a começar a fazer vídeo. Então, eu quero contar isso para você, como que foi a minha conversão. Tem testemunho, mas é bom contar. Pois bem, quando eu me dei por si, eu estava sozinho e desamparado, sem ninguém do meu lado. Mas Deus sempre esteve e sempre estará ao meu lado. Por isso que quando eu vou em um podcast, eu falo que eu tenho que falar de Deus. Quando eu falo de poesia, quando eu falo da minha vida, Deus está no meio dessa história, porque Ele faz parte disso. Foi a força maior que me ajudou a conseguir sair do fundo do poço, porque literalmente eu estava acabado, sem nada na vida. Literalmente eu tinha perdido tudo, que eu até pensei em fazer aquilo com a palavra com S, que eu não aconselho ninguém nem pensar fazer isso. Então, sozinho no meu quarto, solitário, sem ninguém, só que o Espírito Santo de Deus estava comigo, me dando força. Eu me converti, né? Comecei a pegar firme no Evangelho, comecei a orar mais. Foi onde que Jesus me libertou de tudo qualquer vício, estendeu a mão para mim e falou: filho, eu estendo a mão. Você tem fé? Segura na minha, que eu te tiro do fundo do poço, junto com a sua força de vontade. Foi aí que eu segurei firme e saí do fundo do poço com a ajuda de Jesus e com a minha ajuda. E para finalizar, o meu conselho é: a força está dentro de você. Você sabe o que fazer. Essa força interior que está dentro de você precisa se manifestar. Como você vai usar isso? Você sabe, você tem que acreditar em você. Você tem que ser forte o suficiente para dizer: eu caí, eu também posso me levantar. Eu tropecei, mas eu sei que eu posso me levantar desse tropeço e continuar. E se eu tropeçar lá na frente, levanta e continua caminhando. Mas você ser firme, ter resiliência e acreditar em você, em Deus, você vai conseguir chegar. Principalmente, você vai conseguir sair do fundo do poço e chegar no objetivo que você quer. Só basta acreditar. Obrigado por ficando por aqui. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixa seu like
E aqui, para quem ficou no final do vídeo, deixa seu comentário aqui, o que você achou do vídeo e também conta sua história aqui. Eu vou gostar de saber. Até o próximo vídeo.